Muito bem, boa noite a todos e todas, os amigos e amigas do Luz e Amor. Vamos retomar então os nossos estudos da Gênese, como a gente faz todas as segundas-feiras, dando uma boa-vinda à Ana, que voltou aos estudos, voltou a estudar conosco, depois de um período aí. Mas acho que ela saiu, né? Deve ter caído a internet, daqui a pouco ela volta. Mas que ela ficou um período participando de outro estudo. Chegou. Seja muito bem-vinda novamente, Ana. Estava falando de você aqui. Você voltou para nos ajudar a estudar. Nós estamos, então, no capítulo 5 da Gênese. O nome do capítulo, que na minha tradução, é Sistemas do Mundo Antigo e Moderno. Nós terminamos aqui de falar do papel da ciência na Gênese, né? A gente conseguiu entender como que foi o desenvolvimento da ciência estudando a Gênese, e à medida que à medida que vai evoluindo, né, ela vai conseguindo complementar cada vez mais a Gênese que a gente conhece, né, o que nos foi nos contada. Agora, no capítulo 5, a gente vai estudar os sistemas do mundo antigo e do mundo moderno, ou antigos e modernos sistemas do mundo. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Por favor, me interrompam a hora que vocês quiserem para a gente poder fazer aqui da nossa reunião um bate-papo mesmo. Tá bom? Eu vou compartilhar com vocês e fiquem bastante à vontade para falarem o que quiserem, para a gente poder fazer do nosso estudo cada vez mais rico. Isso aí, muito bom. Deixa eu só autorizar aqui a Maria. Boa noite, Maria. Vamos lá, capítulo 5. Boa noite. Boa noite. Capítulo... Aí, vamos lá então. Capítulo 5, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. A primeira ideia que os homens formaram da Terra, do movimento dos astros e da constituição do universo, há de, a princípio, ter se baseado unicamente no que os sentidos percebiam. Ignorando as mais elementares leis da física e as forças da natureza, não dispondo senão da vista, né, dos olhos, como meio de observação, apenas pelas aparências podiam eles julgar. Né? Então, como a gente já deu uma estudadinha aí um pouco para trás, a gente citou alguns estudiosos, né, alguns matemáticos, físicos, astrólogos, né, que desenvolveram o microscópio, o telescópio, né, as lentes em si, e diversas ferramentas que a ciência usa. Mas, se a gente for retroceder lá bem antes de Cristo, o que as pessoas dispunham para poder observar a natureza? Não dispunham de nada, né? Dispunham apenas dos olhos mesmo. Então, todo julgamento que elas faziam das leis da natureza era feita através da observação a olho nu. O que elas conseguiam. Então, olhava para o céu, via um céu azul. Para eles era aquilo ali. Né? Olhava para frente, via o horizonte. Então, eles achavam que ali terminava a Terra, né? Que a gente caía se continuasse, se passasse do horizonte. Né? Não conheciam os seres microscópicos, não conheciam o fundo do mar, né? Os seres que lá habitam. Então, partiam dessa forma que eles observavam o mundo. Vendo o sol aparecer pela manhã de um lado do horizonte e desaparecer à tarde do lado oposto,
concluíram naturalmente que ele girava em torno da Terra, conservando-se esta imóvel. Se lhes dissessem, então, que o contrário é o que se dá, responderiam não ser possível tal coisa, objetando, né, afirmando, né, vemos que o Sol muda de lugar e não sentimos que a Terra se mexa. Então, de fato, né, diversos movimentos, diversas leis da natureza, nós só conseguimos observar a partir desses instrumentos do desenvolvimento da ciência. Então, para uma pessoa, para uma civilização que se utilizava apenas das percepções, né, dos sentidos, falar para eles que a Terra é redonda seria um absurdo, porque eles não tinham essa percepção. Falar para eles que a Terra girava, outro absurdo, porque a gente de fato não consegue, com os nossos sentidos, perceber a Terra girando, né? E eles viam o Sol nascer de um lado e se pôr do outro, então entendiam que era o Sol que se movimentava, né? E não a Terra. A pequena extensão das viagens, que naquela época raramente iam além dos limites da tribo ou do vale, não permitia se comprovasse a esfericidade da Terra, né? Então eles não conseguiam comprovar que a Terra era redonda. Um dos motivos era que as viagens eram muito pequenas, eram muito curtas, né? Iam, como eu disse aqui, até os limites da tribo ou do vale, né? Por isso que a gente vê que na época, já depois de Cristo, quando os navios se perdiam no horizonte, muitas pessoas tinham a percepção de que ele havia caído num precipício, né? Mas a gente sabe que não é assim. Então, a pouca vivência de mundo que eles tinham não os permitiam ter esses conhecimentos, né? Como ao demais, haviam de supor que a Terra fosse uma bola, os seres, em tal caso, somente no ponto mais elevado, poderiam manter-se. E supondo-a habitada em toda a superfície, como viveriam eles no hemisfério oposto, com a cabeça para baixo e os pés para cima? Né? Se eles percebem, né? Todo mundo está na superfície, né? Nós aqui, quem está lá no Japão, na China também. Partindo do nosso ponto de vista, nós estamos na superfície. Como é que a gente vai imaginar, sem o conhecimento das leis naturais que nós temos hoje, que poderia alguém viver exatamente no lado oposto de nós, de cabeça para baixo, né? Então, eles não conseguiam supor isso. Ainda menos possível houvera aparecido isso com o movimento de rotação. Quando, mesmo em nossos dias, em que se conhece a lei da gravitação, se vêem pessoas relativamente esclarecidas não perceberem esse fenômeno, como nos surpreendemos de que homens das primeiras idades não o tenham sequer suspeitado, né? Então, até o movimento de rotação, né? O movimento da Terra girando, né? E também o movimento de translação, seria prático para eles, seria impossível essa percepção, né? Para eles, pois, a Terra era uma superfície plana e circular, qual um mó de moinho, estendendo-se a perder de vista na direção horizontal. Mó de moinho, eu não sabia o que era, fui pesquisar. Se fosse fazer uma tradução atual, a gente poderia falar que é tipo um CD, né? O formato de um CD, de um disco de vinil. É plano e redondo, né? Então, como eles acreditavam que a superfície da Terra era plana e circular, né? Como um CD ali, como um disco de vinil, né? Estendendo-se a perder de vista na direção horizontal. Daí a expressão, ainda em uso, ir ao fim do mundo. Porque se a gente parar para pensar tecnicamente, o mundo não tem fim, né? Porque ele é redondo, então não tem como se achar o fim do mundo. Mas a gente acabou trazendo para os dias de hoje essa afirmação, né? Quando a gente ainda acreditava que existiam limites se a Terra fosse plana, né? Desconheciam-lhe os limites,
a espessura, o interior, a face inferior, o que lhe ficava por baixo. Porque eles acreditavam que a Terra era plana e circular, mas não sabiam qual que seria a espessura da Terra, né? O que tinha na face de cima, na face de baixo, o que tinha por baixo da Terra, né? A partir do conhecimento deles. Aqui tem um asterisco que eu vou ler só a título de informação também. Ó. A mitologia hindu ensinava que ao entardecer, o astro do dia se despojava de sua luz e atravessava o céu durante a noite. A mitologia grega figurava puxado por 4 cavalos o carro de Apolo. Anaximandro de Mileto sustentava, ao que refere Plutarco, que o Sol era um carro cheio de fogo muito vivo, que se escapava por uma abertura circular. Epicuro, segundo uns, teria emitido a opinião de que o Sol se acendia pela manhã e se apagava à noite nas águas do oceano. Segundo outros, ele considerava esse astro uma pedra pómez aquecida até a incandescência. Anaxágoras o tomava por um ferro embraseado, do tamanho do Peloponeso, coisa singular. Os antigos eram tão invencivelmente induzidos a considerar real a grandeza aparente desse astro, que perseguiram o filósofo temerário por haver atribuído aquele volume ao facho do dia, fazendo-se necessária toda a autoridade de Péricles para salvá-lo de uma condenação à morte, e para que essa pena fosse comutada na de exílio. É um livro de Flammarion chamado Estudos e Leituras sobre a Astronomia. Então a gente percebe que nós, nas primeiras idades, né, no povo antigo, nós observávamos o Sol quente, cheio de luz, e a gente não entendia como é que ele sumia à noite. Daí apareceram a mitologia, né, falando que ele se apagava nas águas, outro que ele passava por uma fenda, né, e desaparecia. Mitologia grega falava que era um carro puxado por cavalos. Enfim, várias observações aí, que era o que nós tínhamos naquela época, né? Ok. Fica à vontade. Interessante aqui no 2 que Kardec fala, né, que nos dias dele, embora já conhecessem a lei de gravitação, pessoas relativamente esclarecidas, né, não conseguiam compreender o conceito. Daí a necessidade da aula de astronomia de Kardec, né? Mas, pensa bem, Caio, hoje em dia, com toda a tecnologia, ainda existem pessoas que acreditam que a Terra é plana, né? Aí, um dia, comentei com ele, falei, não, absurdo, não, mamãe, olha o vídeo. Eu fui ver um vídeo, realmente, pessoas esclarecidas defendendo esse conceito. Olhe como que é interessante, né? A gente fica imaginando, né, o que leva essas pessoas a terem um conceito totalmente contrário às evidências e às provas científicas. Na época de Kardec ainda era compreensível, né? Então lá vai Kardec tentar abrir a cabeça das pessoas. Mas agora, em pleno século XXI, é uma coisa realmente surpreendente, não é? É surpreendente, Luciana, eu também acho. Hoje, porque hoje a gente tem uma divulgação de informação muito grande, né? Tanto informação correta quanto informação incorreta, né? E aí, às vezes, são vídeos, né, até muito bem elaborados, no sentido estético, né, no sentido plástico,
que acabam convencendo as pessoas de coisas que já estão comprovadas, né? Tem um documentário interessante no Netflix sobre isso, sobre os terraplanistas, né? Que essas pessoas, algumas dessas pessoas, por que elas acreditam que a Terra é plana e tal, mas enfim. A gente sabe que cientificamente há comprovação de que a Terra é esférica, né? Nós temos satélites, enfim. Além dos cálculos que já eram suficientes para essa prova que nós tivemos aí com os astrônomos e com a observação que eles fizeram e os cálculos técnicos, né? Hoje a gente ainda tem os satélites que trazem fotos, que trazem vídeos, enfim, que trazem uma infinidade de informações contrárias à ideia da Terra plana, né? E desde a época de Kardec, como você disse, ele já disse isso, né? Ele já estava abrindo aqui um espaço e falando, né, sobre isso. Mas realmente tem hora que aparecem umas teorias aí que a gente não consegue entender muito bem, né? E aí, só o finalzinho aqui do asterisco é assim, ó. Diante de tais ideias, emitidas no quinto século antes de Cristo, ao tempo da maior prosperidade da Grécia, não deve causar espanto aquelas que os homens das primeiras idades faziam sobre o sistema do mundo. Então é lógico que se hoje a gente for querer entender essas teorias, né, de que o Sol apaga no mar, ou que passa por uma fenda, é muito absurda. Mas nós estamos falando aí de 5 séculos antes de Cristo e de algumas ideias bem anteriores. Então, do que nós dispunhamos, que era apenas a observação a olho nu, foi o que a teoria que a gente acabou criando, né? Agora aqui é muito interessante também essa outra teoria que ele vai falar assim da Terra. Ó. Por se mostrar sob a forma côncava, o céu, na crença vulgar, era tido como uma abóbada real, cujos bordos inferiores repousavam na terra e lhe marcavam os confins. Vasta cúpula cuja capacidade o ar enchia completamente. Então, como é que foi feita essa crença vulgar aqui? A gente observando, a gente entende, a gente percebe que há uma forma côncava, né, do céu, né, que é como se fosse uma abóbada. A abóbada é pensem naquele interior da igreja, que é arredondado o teto, né, que é tipo um toldo, assim, aquele formato, né? Então, acreditava-se que era isso que o céu era, né, uma abóbada nessa forma côncava, e que lá no final ele fechava até nos confins, né, lá no fim do mundo, né, nesse círculo final do CD aí, e por dentro estava cheio de ar. Era a ideia que eles tinham da Terra, né? Sem nenhuma noção do espaço infinito, incapazes mesmo de o conceberem, imaginavam os homens que essa abóbada era constituída de matéria sólida, donde a denominação de firmamento que lhe foi dada e que sobreviveu à crença e que sobreviveu à crença, né? Significando firme, resistente, do latim firmamentum, derivado de firmus, e do grego hermatos, firme, sustentáculo, suporte, ponto de apoio. Então, interessante, né? Não tínhamos noção do espaço infinito, né? Das galáxias e tudo mais. Então, imaginava que o céu, né? Que essa abóbada, né? Esse teto da igreja aí, era constituído de uma matéria sólida, né? A gente não entendia que eram gases, né? A gente também não entendia que o Sol, né? Eu não lembro o nome disso, mas quando o Sol passa pelos gases que fazem parte da nossa atmosfera, dá esse tom azul, né? Ou dependendo da cor aí que aparecer. Então não tinha noção. Então eles achavam que aquilo era uma matéria sólida. Por isso que deu o nome de firmamento. Isso aqui para mim é novidade, eu não sabia não. Porque firmamento vem de firme, né? E realmente o céu a gente sabe que não é firme, né? Ele é composto de gases. 4. As estrelas, de cuja natureza não podiam suspeitar,
eram simplesmente pontos luminosos de volumes diversos, engastados, né, encravados na abóbada, como lâmpadas suspensas, dispostas sobre uma única superfície, e por conseguinte, todas à mesma distância da Terra, tais como as que se veem no interior de certas cúpulas, pintadas de azul, figurando a do céu. Então, entendia que as estrelas estavam presas, né, nesse firmamento, né, nessa abóbada que seria o céu, que seria uma matéria dura, né, sólida, como se fossem lâmpadas suspensas, né? Se bem hoje sejam outra as ideias, o uso das expressões antigas se conservou. Ainda se diz, por comparação, a abóbada estrelada e também sob a cúpula do céu. Então, quando eles olhavam para cima, viam aqueles pontos luminosos, acreditavam que eram presos nessa abóbada. E aí foi a partir dessa observação que a ciência começa a entender a formação do cosmos, né? Começa a comparar, os cientistas a curiosidade instigou os cientistas a observar, a comparar, e aí Kardec aqui para frente vai também desenvolver essa ideia. Igualmente, desconhecida era então a formação das nuvens pela evaporação das águas da terra. A ninguém podia acudir a ideia de que a chuva que cai do céu tivesse origem na terra, donde ninguém havia subir. Então, olha como é que não dá para confiar totalmente no nosso olho nu. Porque nós olhamos e não vimos a água evaporando e subindo e subindo. A gente não vê, mas a gente sabe que é assim que funciona. E que depois da condensação que acontece lá em cima, ela cai em forma de chuva, né? Então, eles não pressupunham isso. Daí a crença na existência de águas superiores e de águas inferiores, de fontes celestes e de fontes terrestres, de reservatórios colocados nas altas regiões. Suposição que concordava perfeitamente com a ideia de uma abóbada sólida capaz de o sustentar. Então eles tinham a ideia de que havia água na terra, mares, rios, né? E que tinha água nessa abóbada no céu, que ficava represada lá dentro, lá em cima. E que seriam, portanto, as águas superiores. Fique à vontade, por favor. O Caio, Oi? por isso que a gente lê na Gênesis que Deus fez a divisão das águas. Lembra? Em cima Lembro. e embaixo. Olha só, né? Então, ele veio, separou a água que ficava lá no firmamento e as águas no oceano, quando Deus estava formando o planeta. Ele disse que houve luz e houve sol. Vê como é realmente muito, muito primitivo, né? O conceito, né? Por isso que quando a gente, esse esclarecimento de Kardec faz a gente entender o que a gente mosaica, né, coloca. Né? Exatamente, Lucélia. É exatamente isso que eu ia dizer até. É por isso que a gente... É por isso que a gente entende por que Kardec, como você disse, por que Kardec está explicando tudo isso? Né? Porque como ele é muito racional, né, e ele não apresenta afirmações sem fundamento, né, sem demonstrar todo o fundamento, ele está trazendo todo esse histórico, né, está trazendo toda essas ideias que a gente teve, e aí ele vai passando depois para a evolução dessas ideias, para chegar em conceitos que algumas pessoas ainda apresentam, que tem origem aí, como você bem disse. Por exemplo, lá na frente, ele vai falar do inferno, por que acreditam que o inferno fica embaixo. É muito interessante mesmo, essa forma como Kardec traz essa explicação histórica, para depois, a gente poder entender o porquê que existem essas concepções, né?
Ótimo. Aí depois ele continua assim, ó. As águas superiores, escapando-se pelas frestas da abóbada, caíam em chuva, e conforme fossem mais ou menos largas as frestas, a chuva era branda, torrencial ou diluviana. Então, chovia naquela concepção, porque haviam frestas nessa abóbada. E aí, se a chuva era diluviana, né, aquela chuva muito forte, né, de causar inundação, é porque a fresta era mais larga. E se fosse uma chuvinha mais uma garoinha, é porque a fresta estava pequenininha. Item 6. A ignorância completa do conjunto do universo e das leis que o regem, da natureza, da constituição e da destinação dos astros, que, aliás, pareciam tão pequenos comparativamente à Terra, fez-se necessariamente fosse esta considerada como a coisa principal, o fim único da criação, e os astros como acessórios exclusivamente criados em intenção de seus habitantes. Então nós éramos muito ignorantes. Olhávamos para cima e víamos uma estrelinha pequena, a lua pequena, o sol, a gente, né, a partir da nossa perspectiva de olho nu, a gente não tinha essa noção. Então isso nos levou a crer que a Terra era o ponto central do universo. E que tudo que havia, né, que a gente conseguia ver, os astros, o Sol, a Lua, né, as estrelas, tinham sido criadas para os habitantes da Terra. Olha como nós éramos egocêntricos. Né? Acreditávamos aí que a Terra era o centro de tudo e que tudo girava em torno da Terra. Né? E aqueles, né, mais para frente aí, que defenderam que a Terra que girava em torno do Sol, falando que a Terra não era o centro do universo, foram aí excomungados e condenados, né? Tamanho nosso egocentrismo na época. Esse preconceito se perpetuou até aos nossos dias, apesar das descobertas da ciência, que mudaram para o homem o aspecto do mundo. Quanta gente ainda acredita que as estrelas são ornamentos do céu, destinados a recrear, né, no sentido de divertir, né, de embelezar, a vista dos habitantes da Terra. Né? Então ainda há, a gente também sabe que até na nossa época, ainda tem gente que acha que os astros estão à nossa disposição, que foram feitas, né, exclusivamente para nós. Item 7. Não tardou, porém, se apercebessem do movimento aparente das estrelas, que se deslocavam em massa do Oriente para o Ocidente, despontando ao anoitecer e ocultando-se pela manhã, e conservando suas respectivas posições. Semelhante observação, contudo, não teve, durante longo tempo, outra consequência que não fosse a de confirmar a ideia de uma abóbada sólida, a arrastar consigo as estrelas no seu movimento de rotação. Então a gente acreditava lá que as estrelas estavam presas na abóbada, né? Não no céu, né? E quando os homens começaram a perceber que havia um movimento aparente das estrelas, né? Que havia uma deslocação em massa delas. Mas aí eles ainda achavam que havia uma movimentação dessa abóbada, né? Ela se arrastava e por isso que as estrelas iam junto com ela, né? Não acreditavam que a Terra que girava, né? Acreditavam que havia um movimento nessa abóbada, né? Essas ideias primárias, simplistas, constituíram, no curso de largos períodos seculares, o fundo das crenças religiosas e serviram de base a todas as cosmogonias antigas. Cosmogonia é o conjunto de teorias sobre as origens, né, das coisas, né, da Gênese mesmo. Então, foi a partir dessas ideias primárias que se criou as crenças religiosas, como a Lucélia bem nos lembrou aí, por exemplo, a divisão das águas, né, que tem no livro da Gênesis, na Bíblia, né, e também várias outras.
Então, percebam como a gente precisa evoluir em tudo, né? Quando a gente defende a literalidade do Evangelho, da Bíblia, nós estamos defendendo ideias muito antigas, que já foram descortinadas. A ciência já mostrou que não é assim. A ciência nos demonstra as coisas. Então, por isso que a gente tem que evoluir. A gente pode entender, ler a Bíblia e o Evangelho, entendê-lo com o raciocínio atual, né? Entender onde que há uma alegoria, o que essa alegoria quis dizer, que é exatamente o que o Espiritismo faz, né? Por isso que nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque se nós formos estudar o Evangelho ao pé da letra, nós vamos acabar com a ciência, porque nós vamos ver coisas impossíveis, né? E que contrariam as leis criadas por Deus. Então é inconcebível que haja uma contradição nas leis de Deus, porque nós já estudamos aqui também, né, sobre Deus e sabemos da sua perfeição, e não faria sentido que as suas leis não fossem eternas e imutáveis, né? Posso falar um pouquinho, Caio? Claro, fica à vontade, né? Bom, aqui quando ele diz assim, ó, lá no primeiro parágrafo, apenas pelas aparências eles podiam julgar. Então, como você disse, eles tinham apenas o sentido da visão, né, para fazer essa observação. Eles não tinham uma tecnologia avançada como existe hoje. Então, se você for olhar só com os olhos, né, da carne, observar, de fato tem-se a impressão que é o Sol que está girando em torno da Terra e que ele muda de posição, porque ele tem uma declinação de 45 graus no decorrer do ano, né? Sempre a leste, porém, ora mais ao sul, ora mais ao norte, dependendo das estações do ano. Então, o bom observador vai pegar um ponto de referência na sua casa e vai ver que em determinada época do ano, por exemplo, se o sol batia em cheio no quarto, numa determinada época, ele não vai bater naquele lugar, por causa dessa declinação, né? Sempre a leste, porém, ora mais para o sul, ora mais para o centro, ora mais para o norte, porque as estações mudam, né? De acordo com os hemisférios. Então, olhando assim, tem-se a impressão mesmo de que é o Sol que gira em torno da Terra. Foi o sistema geocêntrico, né? E depois vem o sistema heliocêntrico. Ficou provado que não é o Sol, né, que gira em torno da Terra, mas ao contrário, a Terra que gira em torno do Sol. Quanto aos rios suspensos, hoje sabe-se que existem essas águas suspensas, são verdadeiros rios, formando correntes aéreas em forma de vapor, ali bem na região amazônica, bem ali sobre a região amazônica. Então, existem essas, vamos dizer assim, entre aspas, essas águas superiores, né? Então, existem as águas inferiores e as águas superiores como resultado da evapotranspiração, da evaporação e da transpiração dos vegetais, principalmente na região de florestas, né? Por isso a necessidade da preservação
de florestas. Lá na Europa acabaram com as florestas deles, todas, não tem nenhuma floresta lá na Europa que seja natural. Tudo fruto de reflorestamento. O que não foi devastado pelo homem foi devastado pelas chuvas ácidas, dada a poluição atmosférica. E agora eles vêm querer mandar aqui na nossa Amazônia, vêm querer meter o bico aqui, sendo que nem preservaram o deles lá. Né? Então, vem querendo aqui, de olho nos sifões, né? Querer interferir aqui. Aqui ele fala do século de Péricles. O século de Péricles é o chamado século de ouro da antiga Grécia. Foi uma época de muita prosperidade, de muito estudo, de expansão da cultura. Né? Então, ele fala aqui que se no século de Péricles, que houve essa expansão cultural, eles pensavam assim, dessa forma, já imaginou lá para trás, né? Antes do século de Péricles. Então, não se admira deles pensarem daquela forma. Era isso aí, por enquanto, que eu tinha para falar. Perfeito, Ana, obrigado. Obrigado, Ana, é isso mesmo. A Ana é especialista na área. Você voltou numa hora boa, viu, Ana? Que os próximos capítulos aqui vai falar de uranografia, de muita coisa aí que a gente vai precisar de você. Vai. Se eu souber, a gente ajuda. Muito bom, é isso aí. Item 8. Mais tarde, pela direção do movimento das estrelas e pelo periódico retorno delas, na mesma ordem, percebeu-se que a abóbada celeste não podia ser apenas uma semiesfera posta sobre a Terra, mas uma esfera inteira, oca, em cujo centro se achava a Terra, sempre chata, ou, quando muito, convexa e habitada somente na superfície superior. Já era um progresso. Então, a partir da observação do movimento das estrelas, já percebeu-se que não poderia, né, o firmamento ser uma semiesfera, né? Já que ela passava e voltava depois. Então, assim, continuavam achando que a Terra era plana. Ainda não estava totalmente certo, mas já era um progresso, porque é assim que a ciência funciona, né? Hoje a gente tem uma percepção de planetas, mas a gente não tem a percepção total, né? Nós estamos muito mais progredidos, né? Muito mais desenvolvidos do que as ideias anteriores, mas provavelmente para frente vão aparecer novas ideias, né? Então, a partir daí, eles já perceberam que não poderia ser aquele esquema da abóbada com firmamento, né? Já era um progresso. Mas eles continuavam achando que a Terra era plana, né? Que ela era como se fosse um CD, um disco de vinil. E aí Kardec pergunta, mas qual o suporte da Terra? Se a Terra era plana e eles não conheciam as leis de atração, gravidade, o que segurava a Terra? O que estava embaixo da Terra? Né? Fora inútil mencionar todas as suposições ridículas geradas pela imaginação, desde a dos indianos, que a diziam suportada por 4 elefantes brancos, pousados estes sobre as asas de um imenso abutre. Né? Os mais sensatos confessavam que nada sabiam a respeito. Então, acreditavam que a Terra era plana, em alguns lugares, como por exemplo na Índia, né? Que o que sustentava a Terra eram alguns elefantes, né? E alguns ainda diziam que nada sabia o que fazia essa sustentação da Terra. Entretanto, uma opinião... O elefante é um animal sagrado para eles, né? Sim. Agora, o abutre eu não sei, Ana. Também eu não sei. Coisa, né? É.
Mas é verdade, lá na Índia é um animal sagrado. Então, aí a gente começa a entender por que eles pensavam assim, né? Se era para dar suporte à terra, nada mais do que o animal mais sagrado para eles, né? E os elefantes aqui, no caso. Entretanto, uma opinião geralmente espalhada nas teogonias pagãs, né? Na teogonia pagã é que na religião politeísta seria a narração do nascimento dos deuses, essas teogonias, né? Entretanto, uma opinião geralmente espalhada nas teogonias pagãs situava nos lugares baixos ou por outra, nas profundezas da terra ou debaixo desta, né, debaixo da terra, não sabiam bem a morada dos réprobos, né? Ou seja, eles acreditavam, né, que embaixo da terra era a morada dos réprobos. Os réprobos são os infames, não os condenados. E era chamada de inferno. Por quê? Porque inferno vem de inferiores. Então, ó, a morada dos réprobos, chamada de inferno, isto é, lugares inferiores. E nos lugares altos, além da região das estrelas, a morada dos bem-aventurados. Então a gente já tem aí a origem, né? Ou uma das origens dos termos inferno e céu, né? No sentido de lugar, né? Quem vai para o céu, quem vai para o inferno. E por que que a gente aponta para baixo quando fala do inferno e aponta para cima quando fala do céu, como se fosse um lugar mesmo, né? Então eles acreditavam que embaixo da terra estavam os infames, os condenados, e chamavam de inferno. E acima do céu estavam os bem-aventurados, né? A palavra inferno se conservou até os nossos dias, se bem haja perdido a significação etimológica, desde que a geologia retirou das entranhas da terra o lugar dos suplícios eternos, e a astronomia demonstrou que no espaço infinito não há baixo nem alto. É muito legal esse finalzinho aqui, que ele diz o seguinte: inferno vem de inferior, né? Lugar inferior. Mas a geologia nos demonstrou que nas entranhas da Terra não é o lugar de suplício, né? Eu não tenho conhecimento suficiente, mas a gente sabe que no centro da Terra há metais, né? Há substâncias ali que são o centro da Terra. E também a astronomia demonstrou que no espaço não há nem alto nem baixo, né? Na astronomia, né? Se a gente partir como não há ponto de referência, né? No a norte, no a sul, há só o universo infinito, não tem como falar o que está em cima ou o que está embaixo, né? Não sei se ficou claro, eu não tenho muito conhecimento sobre isso, mas Oi? No Mito de Er, na Revista Espírita, acho que é fevereiro de 1858. Você procura lá na Revista Espírita de 1858, o Mito de Er. É um diálogo de Sócrates com Glauco, irmão de Platão. E ele fala desse céu e desse inferno. É muito interessante. E Kardec, na Revista Espírita, então, pega esse mito que é de Platão, está lá nos diálogos do Fedro, certo? Parece que no livro 6º, não sei, dos diálogos de Platão, e tem lá essa história de Er. Muito interessante. A horinha que você tiver tempo, você pega lá a Revista Espírita e lê para você ver como era, como eles idealizavam esse céu e esse inferno. Eles acreditavam que existia na abóboda celeste duas aberturas que correspondiam a duas aberturas também embaixo da crosta terrestre que dava para o interior da Terra, certo? Então, dali entravam almas de um lado do subterrâneo e
saíam outras do outro lado. E umas iam para o céu, subiam a escadaria, né? Iam para o céu, e as outras desciam do céu para a terra, para falar sobre a reencarnação. É muito interessante o mito de Er. Uma hora vocês deem uma olhadinha lá. Ah, que legal. Obrigado, Ana. Então é isso aí, né? A gente começa a entender, então, de onde que vem essa ideia de inferno, né? De onde que vem essa ideia aí do céu como a morada dos bem-aventurados. Então, percebam que isso não foi trazido na Bíblia, né? Na forma literal, naquele momento. Né? Não foi na época ali, seja de Moisés, né, ou de algum outro profeta, ou até de Jesus, que nasce essa ideia. Ele traz isso como uma coisa nova. Né? Não, isso aí é fruto do conhecimento que foi chegando. Né? Então, desde aquelas ideias da abóbada celeste, né, da terra embaixo, né, que está em cima, que começa essas ideias de céu e de inferno, enfim, e da Gênese também, né? Mas a gente vê que então que isso vem de uma história e tem um porquê, né? Por isso que Kardec vai desenvolvendo, ele desenvolve bem para frente também, sobre todas essas ideias aí. E quem Alguém quiser quer também, Caio, fazendo a propaganda aqui, ó, tem uma aula que eu dei no Luz e Amor, acho que foi em 2018, junho, julho, por aí, que eu falo no mito de Er. Eu fiz um estudo sobre Sócrates e Platão, precursores do cristianismo e do espiritismo, e eu lancei mão do mito de Er para explicar a introdução do Evangelho. Ah, legal, Está anotei lá aqui. no Spotify, lá. Muito bom. Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu acho que eu não vou entrar nesse item 10, não. Ele está muito grande. Eu queria fazer um comentário, sim. Fica à vontade, João. Eu olho para tudo isso que a gente está estudando de uma forma muito positiva, né? Me veio uma percepção de que talvez, se a gente vê hoje com clareza, né, o quão a gente estava equivocado no passado, o quão nossas noções eram limitadas até pela tecnologia ou até mesmo por a gente não possuir a mentalidade necessária para encarar as coisas, isso me faz pensar que talvez num futuro não muito distante, mas ao mesmo tempo distante, a gente vai enxergar as coisas com bem mais clareza do que a gente vê hoje. E quando a gente olhar para trás, para essa época que a gente está vivendo, nos dias de hoje, a gente vai olhar para como se fosse isso que a gente está estudando, né? Perceber como que nossas percepções eram limitadas. Então isso traz uma esperança de um futuro melhor. Isso mesmo, João. E observar bem que os sentidos podem nos enganar. Aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, pode não corresponder à realidade. Com certeza. Isso é um exercício até de humildade para nós, né? Reconhecer a nossa pequenez e, como bem disse o João aí, provavelmente, para não falar que é certeza, imagina daqui a 500 anos, o pessoal falar, nossa, aquele povo de 2021 era atrasado demais na conta. E é o que eles vão fazer, é o que nós, né, vamos fazer, porque a gente não consegue distribuir nossas riquezas. A gente não consegue respeitar o próximo, amar o próximo. A gente perde comida na geladeira enquanto outros passam fome. Né? A gente tem sobrando para o outro está faltando. Muitas coisas a gente de uma forma geral, né? Muitas pessoas ainda acreditam que a violência pode trazer algo de bom. Né? Então, com certeza, quando a gente desenvolver não só a ciência quanto a moral, a gente vai olhar para trás e falar, nossa, mas que povo era atrasado demais, tá doido.
Engraçado, se a gente for parar pra pensar, a gente tá jogando nós mesmos, né, no passado. Então, tenhamos piedade de nós. É isso mesmo. Nós, por isso que a gente não deve julgar sem sempre entender o momento histórico que a ideia foi criada, né? Lucélia, pode falar, fica à vontade. É, a vantagem é que nós evoluímos a ponto de aceitarmos, né, o que a ciência tem colocado, né? Embora a nossa compreensão seja limitada e realmente séculos na frente, né, a gente vai perceber que realmente o que sabemos hoje é limitado, mas ele é de acordo com a nossa percepção. Mas o que questiona é o seguinte, muitas pessoas têm hoje, né, de acordo com a nossa percepção, possibilidade de entender a explicação clara que a ciência nos ajuda, mas ela persiste no passado, né? Aí, né, ela vai ficar, né, como diz Kardec, ela vai passar assim como o passado, né? A evolução dela continua bem atrasada, né? Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele consegue explicar, né, de uma forma lúcida por que aconteceram os milagres de Cristo. Não eram milagres, né? Hoje a gente entende isso, né? Na época eles não. Mas ainda hoje muita gente tenta encontrar nos evangelhos um simbolismo que não existe, não é? Porque, na verdade, qualquer conceito ele tem que ser real à luz da ciência, tem que ser lógico, não é? Então, isso é um cuidado que a gente tem de tomar, porque é muito mais fácil a gente, né, acreditar, né, no mais, né, no que está aí, do que de repente, falar, não, vou ver se é realmente assim. Questionar, buscar a verdade, não é? É isso que nos impulsiona para frente. Quem não fizer isso, vai atrasar, né, a sua evolução. E muito, né? É isso aí, né? Muitas vezes optamos aí pela porta larga, que é o mais fácil, né? Mas como a Lucélia bem disse, a gente não escolher a porta estreita, né? Ela é mais difícil, tem que estudar, tem que entender, tem que evoluir. Mas, como Kardec disse aí no último capítulo, quando a gente estudou, o progresso é uma onda gigante. E quem não acompanha a onda será engolido, né? É isso aí, meus amigos. Alguém quer fazer mais algum comentário? Todos quietinhos. Então tá bom, muito Vou obrigado ficar aí. quieto, né, Caio? Ou então nem tá tão frio assim, né? Então tá mais frio. Então, está tudo incluído. Mas beleza, é isso aí. Essa parte da Gênesis ela é muito bonita, mas ela é quase que autoexplicativa, né? Assim, acaba que não dá tanta margem, né, para a gente debater, porque ele está falando de ciência, de história, né? Então a gente acaba mais aprendendo mesmo, né? E trazendo aqui para a gente entender esses conceitos que chegaram até hoje. O Caio, Ô, mas Alguém? Caio, Oi. também, mas se outra você coisa, for ver lá o mito de
no original de Platão, você vai ver como eles tinham conhecimento e avançado naquela época, mesmo sem tecnologia alguma. É incrível. Caio, isso que a Ana está falando porque, na verdade, a gente não só está aprendendo o conceito correto, mas entendendo como que as pessoas se colocam diante da ciência. Por exemplo, existe o caso de Pátia, logo após Cristo, por volta do ano 415, era uma matemática iluminada. Ela conseguiu explicar, entre outras coisas, que os planetas faziam uma volta elíptica, não é? E o que aconteceu com ela? Na briga, ela estava em Alexandria, na briga entre cristãos e pagãos, porque todo mundo fala, cristão foi muito perseguido, até certo ponto, politicamente muito perseguido. Depois eles passaram a perseguidor. Tanto é que Pátia, ela foi horrivelmente assassinada, entendeu? Porque a gente percebe que a humanidade, ela não caminha, muitas vezes, de acordo com a ciência, certo? Para ela manter os dogmas religiosos, não é? Ela não aceita. A Terra plana tem muito a ver também com conceitos religiosos. Essa que é a verdade. Então, deixar um conceito religioso se harmonizar com a ciência não é o que a humanidade tem feito, infelizmente, né? Corrija se eu estou errado. Não, é isso mesmo. Nós estamos progredindo aí, né? Às vezes a gente dá uma atrasada, mas reduz a marcha, mas devagar a gente vai passando as marchas aí, acelerando o nosso progresso e deixando aí para trás, deixando a história porque é história, né? E é isso aí.